Irmãos, nós seguimos no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas e hoje nos versículos 5 a 13, Jesus ensina a importância de persistirmos na oração. E não só persistirmos, mas colocarmos nossa confiança em Deus quando formos pedir as coisas para Ele. Ontem nós vimos que Jesus ensinou os discípulos a rezar. Os discípulos foram até ele, tomaram a iniciativa e pediram para que Jesus os ensinasse. E Jesus ensina então a oração do Pai Nosso, segundo o olhar de São Lucas. Hoje Jesus mostra a importância de perseverar na oração. E para isso ele conta a parábola daquele amigo que, recebendo uma visita de um amigo à meia-noite e sem ter o que oferecer para ele o que comer, ele bate na porta de outro amigo e pede 3 pães. E esse outro amigo, que já estava deitado, não queria se levantar para entregar os pães. Mas Jesus diz, se esse amigo não se levantar para entregar os 3 pães, ou os pães que forem necessários por causa da amizade, ele vai levantar e vai entregar por conta da impertinência, da persistência desse amigo que ficou lá batendo na porta. Se este amigo que não quer levantar já vai dar aquilo que ele não queria, quanto mais o Pai que está no céu, que quer que nós peçamos a Ele, não nos vai dar aquilo que é da natureza de Deus, que é o bem. Irmãos, Deus quer que nós peçamos, que nós persistamos na nossa oração. Ele quer que nós perseveremos. E Ele espera essa atitude, assim como os discípulos tomaram a iniciativa de pedir a Jesus como orar. Ele quer que nós tomemos a atitude de pedir, apesar dele ser onisciente, dele saber até o que nós vamos pedir antes mesmo de nós pedirmos. Apesar dele saber o que nós precisamos, ele quer que nós peçamos. E ele, por ser o sumo bem, pode nos dar aquilo que nós pedimos então. Veja, irmãos, que maravilha sabermos que temos um Pai bondoso, amoroso, que está pronto para dar aquilo que nós precisamos. Basta a gente reconhecer com humildade, se colocar aos pés dele e tomarmos a iniciativa de pedirmos e perseverarmos nos nossos pedidos, na nossa oração. Mesmo que num primeiro momento nós não sejamos atendidos, mesmo que nós não sejamos atendidos no tempo que nós quisermos, mas não, irmãos, que seja feita a sua vontade, é no tempo de Deus, é a vontade de Deus que precisa reinar, que precisa prevalecer. E Deus quer nos dar, porque Ele é o sumo bem, e Ele não quer nos dar qualquer coisa, irmãos. Ele quer que nós peçamos o que tem mais de precioso, que é o seu Espírito, que é o Espírito Santo. Não adianta a gente pedir errado, pedir os bens materiais. Sim, são importantes, mas desde que sejam para a nossa santificação. Nós precisamos pedir, irmãos, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, transforme as nossas vontades, nos converta, assemelhe o nosso coração ao de Cristo. E nós precisamos perseverar na oração e pedirmos, Deus, envie o seu Espírito. Elimina tudo aquilo que me afasta de ti, do seu coração, e preenche com o seu Espírito Santo. E persistindo na oração, nós vamos nos inflando, dilatando o nosso coração para receber este Espírito Santo. Então nós vamos começando a desenvolver as virtudes dia após dia, cheios do Espírito Santo, para viver o nosso dia a dia, combater as provações, as dificuldades, vivermos com a alegria característica do cristão, característica do católico.
Irmãos, que maravilha sabermos que temos um Pai bondoso, amoroso, que pode nos dar aquilo que nós precisamos para a nossa santificação, para a nossa salvação. Basta nós perseverarmos e crermos que Ele pode dar, confiarmos que Ele pode dar e perseverarmos na nossa oração. A oração de petição, em que nós nos colocamos humildemente aos seus pés, reconhecendo a nossa pequenez e pedimos ao Pai bondoso que envie o seu Espírito Santo para nos guiar nos caminhos no nosso dia a dia e nos guiar para a vida eterna. Amém.